a Deus, aleluia. A graça e a paz, querida igreja. Você pode se assentar em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com os irmãos. Uma palavra que tem tudo a ver com a história da igreja. Na última terça-feira, agora, dia 31 de outubro, um grande acontecimento para nós cristãos completou 500 anos. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, com a capacitação de Deus, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Quantos aqui nunca ouviram falar, eu queria que você fosse sincero, na Reforma Protestante? Nunca ouvi falar. Algumas pessoas. Algumas ficaram com vergonha de levantar a mão. Mas eu quero dizer que a Reforma Protestante é algo de fundamental importância para nós cristãos. Nós precisamos conhecer, precisamos saber o que foi a Reforma, precisamos entender o porquê que ela aconteceu. E ela foi algo de fundamental importância, porque se não tivesse existido a Reforma Protestante, nós não estaríamos aqui hoje. A igreja cristã, a igreja evangélica, podemos dizer assim, não existiria. E fatalmente nós, como seres humanos, estaríamos muito distantes da verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós sabemos que a verdade é o Senhor. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas só que por muitos anos a verdade que Jesus, ao vir o mundo, trouxe revelação para a humanidade, foi escondida, foi perdida. Mas graças a homens de Deus, nós pudemos voltar à essência do que era o Evangelho, daquilo que era o cristianismo, daquilo que Jesus deixou para nós. Mas antes de iniciarmos acerca do que viria a ser a Reforma Protestante, é importante nós entendermos qual foi o motivo para que fosse necessária uma reforma, em quais circunstâncias essa reforma surgiu. Mas eu queria falar primeiro sobre algo que é importante. Nós devemos ter em mente que o fato conhecido como reforma, na verdade, ela foi uma explosão de uma centelha que havia iniciado muitos anos antes. Muitas vezes, quando falamos em reforma protestante, lembramos só de um homem chamado Martinho Lutero. Ele foi um homem muito importante. Mas só que antes dele, outros homens já estavam, claro que inspirados por Deus, Deus trazendo revelação a eles, começaram a se posicionar contra algo que estava sendo, na verdade, perdido. A igreja havia se perdido e se enveredado por um caminho muito ruim. E alguns homens, eu queria citar apenas 3, John Wycliffe, que estava prometido para queimar em praça pública caso não morresse de derrame cerebral; John Hus, que foi queimado em uma estaca; Girolamo Savonarola, que foi queimado em praça pública. Esses 3 homens vieram um pouco antes de Martinho Lutero, e todos eles foram condenados à morte. Por que eles foram condenados à morte? Porque eram considerados hereges diante do romanismo. A palavra que Deus quer trazer para nós hoje tem um pouco de conhecimento da história da igreja. Por que hereges diante do romanismo? A Reforma Protestante, ela está ligada, como eu disse, a Martinho Lutero, diretamente. Porque dia 31 de outubro fez 500 anos que ele colocou na porta da igreja dele as 95 teses, referentes à reforma. Nós temos 5 pilares, vamos falar sobre eles. Mas só que esses homens vinham lutando contra o quê? Contra aquilo que a igreja tinha se tornado. Porque quando nós citamos Lutero, muitas vezes, nós acabamos menosprezando esses outros homens. Por isso eu quis citá-los. Por quê? Porque eles também participaram ativamente daquilo que veio a ser a Reforma Protestante. E quando nós falamos em reforma, nós estamos falando sobre o quê? Quando você fala, eu preciso fazer uma reforma, significa que algo perdeu a sua forma. Por exemplo, você precisa reformar a sua casa, é porque ela está meio derrubada. Eu preciso reformar uma parede, é porque ela está
talvez com algum defeito, caindo, com algum furo, sei lá. Mas sempre que nós falamos em reforma, nós estamos falando algo que perdeu a sua forma. E é exatamente isso que aconteceu com a igreja. A igreja, com o passar dos anos, ela começou a se misturar com o mundo, com a política do tempo, perdendo assim a sua essência e fazendo com que muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus se tornassem mais importantes do que a própria palavra. Aconteceu algo muito importante e fatal para que isso começasse a acontecer. No ano 312 depois da ascensão de Cristo ao céu, no ano 312 depois de Cristo, um homem se converteu. O nome dele era Constantino. Constantino foi um grande imperador. E ele se converteu. Alguns historiadores dizem que ele se converteu através de um sonho. Ele estava em guerra e ele sonhou e ele falou com Deus. Ele conhecia o Deus de Jesus Cristo, por conta que o evangelho estava se espalhando, todo mundo já havia conhecido a palavra de Deus, e lá em Roma também, Constantino era um imperador romano, lá o evangelho estava muito difundido, mas até esse momento, o evangelho era apenas chamado como uma seita, a seita do cristianismo. Mas quando este homem, que era o imperador de Roma, se converte, o mundo vira de ponta cabeça, e tudo que era apenas uma seita se torna a religião de Roma. O cristianismo, que os cristãos eram perseguidos e mortos, agora é a religião oficial de Roma. O Constantino não acabou com o paganismo, continuou. Quem queria ser pagão, servir a Deus e tudo mais, podia fazer isso. Ele não acabou com eles, mas ele achou por bem, ele achava magnífico esse Deus poderoso que morre pelos seus súditos, esse Deus poderoso que faz coisas extraordinárias, e a igreja parecia que ali tinha alcançado seu auge. A partir de agora nós estamos tranquilos. O imperador de Roma, o maior país do mundo, o país mais poderoso, a nação que tinha o poder sobre todas as outras, agora o imperador, imagina. Todo mundo pensou, agora os cristãos nós estamos feitos. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. A conversão do imperador de Roma, que deveria ter sido um acontecimento positivo, se tornou com o passar dos anos algo muito negativo. Por quê? Porque a igreja começou a se misturar. E aí Constantino começou a ter muito poder sobre a igreja. Ele conseguia ter autoridade sobre aqueles que eram os líderes da igreja, e algumas coisas começaram a se tornar erradas. Eles começaram a perder o foco, e aí a igreja começou a perder os seus valores, os líderes se corromperam, e a igreja, que era algo poderoso, glorioso, que manifestava o amor de Deus na terra, se tornou algo assombroso e assustador, onde na verdade não tinha mais cara de Cristo, aonde as pessoas começaram a pagar, e só conseguia algo da igreja as pessoas que tinham alguma posse, e a igreja, como Jesus disse, que veio para os fracos, se tornou algo que não era mais para aqueles que a Bíblia mesmo diz que era. Entenda, nem todas as pessoas, ou a minoria das pessoas, tinham acesso à palavra de Deus. Então elas eram dominadas por aqueles que tinham, e só tinha quem tinha poder. E aí Martinho Lutero veio para revolucionar isso. Primeiro, ele traduziu a Bíblia inteira para o alemão, e aí conseguiu difundir isso. Foi nessa época também que a imprensa começou a produzir os seus primeiros livros, e a Bíblia foi também começou a ser distribuída. E aí grandes coisas começaram a acontecer em relação à reforma. Mas um pouco antes da reforma, eu queria falar isso para dar continuidade aqui. Enquanto o romanismo católico ia inserindo cada vez mais indulgências sem fim. O que é essas indulgências sem fim? A igreja começou a se perder por conta dessa mistura com o Império de Roma. E aí começaram a se acrescentar muitas indulgências. Acrescentava-se à fé uma série de elementos estranhos que visavam ajudar o fiel a sua busca pelo céu. Indulgências muitas vezes até para aqueles que já haviam falecido, dando ao vivo a oportunidade de resgatar o seu amado do fogo eterno mediante o pagamento pecuniário à Igreja Católica Romana.
Então, olha só, que coisa séria. Chegou ao ponto de a pessoa poder pagar uma indulgência para quê? Para mudar o destino eterno do seu parente. O pai morreu, mas meu pai não tinha aceitado Jesus Cristo como seu salvador. Não esquenta a cabeça não, paga, se você pagar, você pode mudar. Era isso que a igreja católica fazia. E aí, esse movimento protestante, é interessante falar isso também, não teve como motivação o fato dos homens desejarem o poder. Lutero não queria o poder. Os homens que estavam se levantando, eles não queriam o poder. O que eles queriam é voltar ao centro do Evangelho, ao centro da palavra de Deus. Eles queriam que a Bíblia fosse o princípio. Os princípios da Bíblia expostos pudessem ser novamente o centro da igreja. E por isso houve a necessidade de uma reforma na igreja católica, devido ao forte abandono nos séculos pretéritos a ela, cujo desvio eclesiástico foi se dando de forma sorrateira, a fim de acrescentar melhorias humanas a um Deus soberano e transcendente, o que inevitavelmente acabou por levar a igreja a enveredar por caminhos tortuosos. A palavra de Deus diz lá em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O povo não conhecia a palavra, então o povo estava sendo guiado por cegos. Aquilo que deveria ser o centro do Evangelho começou a se perder, e a reforma protestante não foi algo agradável aos olhos humanos, nem mesmo para aqueles que participaram. Se você tiver a oportunidade, até no próprio YouTube mesmo você consegue alguns filmes de Lutero sobre a reforma protestante, estão tão interessantes. Você vai ver que foi algo muito tenso. Por quê? Porque a igreja, por estar envolvida com o império, pela igreja estar envolvida com a política, ela tinha muito poder, e se levantar com a igreja era algo terrível. Como eu disse, vocês viram, homens morreram queimados. Por quê? Porque discordaram daquilo que a igreja estava pregando. Mas a igreja católica estava pregando algo que era totalmente contra a palavra de Deus. E Deus levantou esses homens para isso. Nem mesmo para eles que eram monges. Martinho Lutero era um monge, líder de uma igreja lá na Alemanha, uma igreja que era situada em Wittenberg. E a história nos revela que os adendos humanos são introduzidos de forma sutil e sorrateira à igreja, aparentemente para não causar demasiado espanto nos fiéis, que por sua vez poderiam vir a se afastar da igreja, pois não tolerariam tantos desvios. E a Bíblia nos ensina sobre a necessidade de fazermos somente da Bíblia o nosso guia. Lá em Jeremias 7,31 diz assim: e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem subiu ao meu coração. Olha o que Deus diz. E nós vemos aqui que nós devemos nos pautar pela palavra. E pela palavra, a palavra nos ensina que não necessitamos muitas vezes de uma proibição expressa das Escrituras para termos consciência de que determinado fato é contrário aos mandamentos de Deus. Pois se Deus diz, faça isso, então é natural nós entendemos que tem coisas que nós não podemos fazer. Aí tem gente que pega e fala: não, mas na Bíblia não está escrito que não pode isso. Não, mas na Bíblia está escrito qual deve ser o seu padrão de cristão. Então eu não preciso te falar tintim por tintim aquilo que você não pode fazer. Nem tudo está tão claro na Bíblia, mas você tem que se pautar por aquilo que a palavra de Deus diz. Como eu sempre digo, muitas das coisas você sabe que você não pode fazer, e aquelas pessoas sabiam o que não poderia ser feito. E muitas coisas começaram a ser acrescentadas à igreja. Adendos humanos. Os primeiros adendos: oração pelos mortos, sinal da cruz e uso de velas. Todos datados no ano 300. Ao olhar humano, não foram acréscimos tão absurdos. Na verdade, a oração pelos mortos foi algo até bem recebido pela igreja. O pessoal achou legal. Pô, nossa, ainda há uma chance? Só que isso ia totalmente contra a palavra de Deus. Importa-nos observar também que, embora do ponto de vista humano, algumas práticas poderiam não apresentar sérias consequências contrárias às Escrituras, é muito importante que nós possamos compreender que, por estarmos diante de um Deus 3 vezes santo,
nos é impossível acrescentar, distorcer ou falsear qualquer que seja a parte da palavra de Deus. Não podemos querer manchar a santidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é 3 vezes santo. E a Bíblia diz que ai daquele que acrescentar uma vírgula na palavra de Deus. Então nós percebemos que a história nos mostra que aproximadamente 300 anos depois de Jesus ter subido ao céu, começaram a ser introduzidas algumas coisas. E aí começaram a introduzir, viram que essas coisas não surgiram tanta indignação do povo. O povo estava achando bom, a igreja não era mais perseguida. E o povo não estava entendendo que na verdade Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Como que agora a igreja poderia ser bem recebida onde ela estava? Algo havia errado. E aí, porque a igreja começou a não perceber isso, outras coisas começaram a ser inseridas na igreja. A doutrina do purgatório, o latim usado nas orações, nos cultos e no culto, as orações feitas a Maria, santos, mortos e anjos, foram adendos mais ousados do que os primeiros feitos na igreja. E é interessante que o latim começou a ser usado na igreja, não era para que o povo, com o objetivo, era para que o povo fosse colocado abaixo dos líderes, porque só eles tinham a autoridade, só eles tinham o poder. E aí os papas, os padres, os monges, se tornaram pessoas inatingíveis, porque só eles sabiam falar o latim. E aí, imagina, no meio da missa o padre começava a falar o latim lá, o monge, ninguém entendia nada, mas eles achavam, nossa, ele é um homem de Deus. E eles estavam sendo enganados. Por fim, as 3 últimas coisas acrescentadas pelo romanismo foram ao quê? A Imaculada Conceição da Virgem Maria, isso aconteceu em 1854, a infabilidade papal em 1870 e a ascensão corporal de Maria em 1950, demonstrando que quando a Bíblia não é a nossa regra de fé, os acréscimos humanos não têm fim e são cada vez mais perniciosos e maléficos ao reino de Deus. Jeremias 6,10 diz assim: eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. E aí, diante de todo esse arraial pernicioso e quase que completamente desprovido de qualquer sanção bíblica, surge esse homem que eu falei no início, Martinho Lutero, um monge agostiniano, que através dos seus ensinos, ele era um professor muito inteligente. Em uma tentativa de reforma dentro da própria igreja, ele não queria se levantar, ele não queria ser expulso da igreja, ele queria que a igreja voltasse para o centro, que era Cristo. Ele amava a igreja católica, ele achava que tinha jeito. E aí ele, de uma forma ousada, ele que no início não era alguém defensor de uma reforma, de ser expulso, mas ele foi transformado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que, os historiadores dizem que quando Martinho Lutero começou a ler o livro de Romanos, ele entendeu que a igreja católica estava perdida, que eles estavam vivendo totalmente fora daquilo que era a vontade de Deus. E aí quando ele leu lá em Romanos 1, 16, 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aquilo foi uma revelação poderosa para Lutero. Ele falou, então nós não precisamos, o Espírito Santo de Deus trouxe revelação para Lutero, nós não precisamos pagar indulgências, nós não precisamos adorar nenhum santo, a nossa justificação é pela fé em Cristo Jesus. E aí essa renovação mental que aconteceu em Lutero, foi o ponto fático para a concretização de um retorno à maneira coerente de se ver e interpretar a Bíblia. Aliado a este ponto, Lutero sabia que o homem só glorificaria a Deus se de fato conhecesse. Lutero entendeu, não adiantava ficar falando, o homem precisava ter acesso à palavra. E aí foi por isso que ele decidiu traduzir a Bíblia para o alemão e difundir ela por todo o mundo. E aí vieram os 5 pilares da reforma, que eu quero falar aqui com vocês, que são os 5 solas da reforma.
como ficaram conhecidos. Quais são os 5 pilares da reforma, conhecido como 5 solas? Sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. Sola Gratia, ou seja, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Solo Christus, somente Cristo. E solo Deo Glória, glória somente a Deus. Esses foram os 5 pilares da reforma. Esses foram as 5 colunas daquilo que se tornou o protestantismo. Nós somos protestantes como igreja. Essa é a nossa raiz. Qual é o protesto? De voltar ao centro do Evangelho, daquilo que o Senhor tinha trazido para nós como verdade. Enquanto o romanismo defendia que as Escrituras, a igreja, os concílios e o Papa eram quem deveriam guiar doutrinamente os fiéis, os reformadores afirmaram que somente as Escrituras eram a regra de fé. É a palavra de Deus. Nossa vida precisa ser pautada pela palavra. Esse foi o primeiro pilar levantado por Lutero e pelos reformadores. Somente a palavra. A palavra não está submetida a qualquer adendo ou interpretação humana. Para os reformadores, a Bíblia se autoexplicava. Isto é, as respostas para interpretar a Bíblia são encontradas nela mesma. O catolicismo romano também afirmava que o homem não fora totalmente corrompido pelo pecado original, de forma que ele podia se aproximar livremente do Senhor e obter a salvação mediante seu próprio querer. Em contrapartida, quando nós vamos para a palavra de Deus, lá em Romanos, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, Lutero com os reformadores afirmavam que somente a graça é que podia salvar o homem. Nossa vida deve ser baseada nas Escrituras, e somente a graça do Senhor pode nos salvar. É um favor imerecido. Nós fomos totalmente perdidos, mas a graça do Senhor nos alcançou. Se não fosse por Cristo, se não fosse pelo amor de Deus, nós não teríamos salvação. Mas a Igreja Católica, a Igreja Romana, ensina até hoje que nós podemos fazer algo para ajudar a Deus. Os romanistas não pararam e também instituíram que a fé por si não poderia levar o homem à salvação, sendo necessário que também houvesse obras para se achegar a Deus. Como se a fé em Cristo Jesus não fosse suficiente para efetuar o livramento do pecado. Para eles, as obras não eram uma consequência da operação salvífica no coração do homem, mas sim um modo de se obter a salvação. Os reformadores não podiam aceitar essa ideia demoníaca e desprovida de sanção bíblica, e por isso também combateram veementemente tal pensamento, e afirmaram que somente a fé era o que podia salvar e regenerar o homem. Romanos 11,6 diz: mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. Somente pela Escritura, somente pela graça e somente pela fé. Esse é o terceiro pilar, somente a fé, sola fide. E como se não estivessem satisfeitos, os romanistas acrescentaram que somente Cristo não poderia livrar o homem dos enredos do pecado, sendo necessário a veneração a Maria, santos instituídos pela igreja e objetos santificados durante a missa, indicando que Cristo não era suficiente para a salvação. E aí começaram a vender essas coisas, vender imagens. E a Igreja Católica, como hoje, ela é muito rica. Por quê? Porque fez do Evangelho um comércio. Atraiu pessoas através da ganância das próprias pessoas. Mas a palavra de Deus nos garante, somente Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Só Cristo. Esta é a mensagem da palavra. Mas como que nós, vamos dizer assim, meros mortais, longe desse poder que a Igreja Católica junto com o Império Romano, como nós poderíamos ter acesso a isso? Só se tivessem homens corajosos, dispostos a morrer, para que a verdade, que a palavra de Deus, chegasse às nossas mãos. Eu e você precisamos dar valor a esta Bíblia que você tem.
Hoje nós temos a Bíblia no celular, no tablet, temos ela impressa, temos a Bíblia de tantas formas, mas muitas vezes nós não entendemos. Para que ela chegasse a mim e a você, homens, mulheres valentes foram queimados. Homens e mulheres deram a sua vida para que você hoje tivesse uma palavra, senão você não saberia dessas verdades, e você seria guiado por cegos, cegos guiados por cegos. Mas graças a Deus, Deus levantou homens valentes. Aleluia. Os reformadores não se calaram e proclamaram que Cristo é o único e suficiente para a nossa salvação. O seu sacrifício foi eficaz na vida de todos aqueles que creem. Porque se nós precisássemos de outra coisa, o sacrifício de Cristo teria sido em vão. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo. Esses eram os pilares. E por último, somente a glória a Deus. O último pilar defendido pelos reformadores dizia a respeito da glória de Deus. Se somente as Escrituras devem ser a nossa regra de fé, se somente a graça é capaz de nos regenerar, se somente a fé nos leva ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e somente Cristo é o nosso único baluarte da salvação, naturalmente a conclusão é que toda a glória deve ser rendida ao soberano Senhor. 2 Coríntios 10:17 diz: aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Lá em Romanos diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glórias a ele. Nós precisamos pautar a nossa vida nesses 5 pilares: somente ao Senhor, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente glórias dadas a Deus. Só que o que nós temos visto hoje nas nossas igrejas? Que na verdade deveríamos viver esse protestantismo de forma fiel. Nós temos visto o quê? Uma busca da compreensão de Deus, não em quem é o seu objetivo de estudo, ou seja, o Senhor, mas no homem vil e pecador. A teologia atual busca compreender Deus a partir de modos humanos, busca atribuir Deus pés e mãos, coisas que Ele não tem, na tentativa frustrada de fazer com que Ele seja mais apetitoso ao paladar humano. Nós temos visto dentro das igrejas que deveriam ser cristãs o antropocentrismo, o homem ao centro, tudo voltado para o homem, para beneficiar o homem, para nos atrair coisas boas. Se nós estivermos passando por algum problema, você está com problema, você está endemoniado, você está em pecado, você não deu dízimo, tem alguma coisa errada. Isso foge totalmente da palavra de Deus. A teologia atual busca compreender Deus de acordo com o padrão humano, e o nosso padrão é falho. Nós não podemos compreender Deus da nossa maneira. Deus é poderoso. Nós vemos com tristeza o modo com que a igreja tem se desviado das ordenanças de Deus e seguido suas emoções e opiniões fundamentadas em si mesma. Aí o que nós temos visto dentro da igreja? É a rosa que cura, é o sal grosso que liberta, é a toalha ungida, é a palavra de um pseudo-profeta, que às vezes você prefere a palavra de um profeta. Não, eu vou lá porque tem profecia, lá tem mover, a nossa igreja está muito parada lá. E aí nós esquecemos que a nossa regra de fé é a palavra de Deus. E aí nós começamos a querer que as coisas aconteçam não para agradar a Deus, mas para me agradar, muitas vezes para me emocionar, muitas vezes para atrair outras pessoas, sendo que a única coisa que pode nos guiar deve ser a Escritura. Nós vemos muitas vezes que o fato desse abandono da sã doutrina vem percorrendo muitos anos. Isso aconteceu no ano 300, quando Constantino se converteu e a igreja começou a se desviar, e o homem começou a querer que Deus o agradasse, quando na verdade nós devemos servir a Deus para agradá-lo. E aí as coisas nós vemos, como eu disse lá de Oséias, que o povo sofre por falta de conhecimento, mas não somente isto. O profeta Oséias anunciou ao povo que tal abandono a Deus nos deixaria
com um sério problema. A palavra de Deus diz assim: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueces da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Levando-nos muitas vezes a ter temor das coisas de Deus. Você precisa ser apaixonado por Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso. A reforma protestante buscou resgatar os princípios básicos da vida cristã. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os reformadores conclamaram aos homens para que fosse a Cristo, e a Ele somente rendessem louvores, não se desviando de levar por vãs superstições, destituídas de qualquer valor escriturístico. Muitas vezes nós condenamos a Igreja Católica porque eles veneram o Papa, e o Papa se tornou um Deus. Aí eles dizem que o Papa, ele veio na sequência de Pedro. Só que, primeiro que isso não tem coerência nenhuma com a palavra de Deus. Só que a Bíblia diz que quando Pedro passava até a sombra de Pedro, porque era cheio de Espírito Santo, curava. E hoje nós vemos que o Papa fala até besteira. Outro dia o Papa falou que Cristo fracassou. Esse é o homem que eles veneram, que eles adoram, que eles acham que é o representante de Deus na terra. E aí nós que devemos combater a isso, criticamos eles, apontamos muitas vezes o dedo para eles, mas nós lideramos a homens, vamos atrás de homens, achamos que há super-homens, cheios de poder, que oram pelas pessoas, e aí esses homens se colocam como Deus diante da igreja, e falam: vem aqui que se eu pôr a mão em você, você vai ser curado. E nós achamos que esses homens são super-homens. O que nós estamos fazendo? Destruindo a palavra de Deus, destruindo aquilo que homens deram sua vida para que voltasse às Escrituras. Nós não podemos venerar a homens, nós não podemos achar que o homem é maior do que Deus. Às vezes nós ouvimos: vá a tal igreja, e aí tem o nome da igreja, porque essa igreja é a igreja certa. Na verdade é Cristo, é a pessoa certa a quem nós devemos servir. Nós nos reunimos como igreja, nós somos o corpo de Cristo, mas não há ninguém ali cheio de superpoderes. Nós servimos a um Deus que é dono de todo poder, toda honra e toda glória é a Ele. Mas quando a igreja começa a criar super-homens e super-mulheres, a igreja está fadada ao fracasso. Foi por isso que a igreja fracassou. Foi por isso que teve que haver a reforma protestante. Certamente que Lutero foi grandemente utilizado por Deus para dividir o tempo. Isto é, fazer uma cisão entre as vãs imaginações e os adendos humanos e o retorno à fidelidade das Escrituras. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Graças sejam dadas a Deus, que pelas suas ricas misericórdias preservou e ainda preserva hoje um remanescente fiel à sua palavra. Nós como igreja queremos ser esse remanescente. Nós não queremos servir a homens. Nós não queremos que a nossa vida seja pautada na vida de homens. Nós queremos servir a Deus, somente a Deus. Toda honra, toda glória seja a Ele. Muitas vezes, nós por não entendermos a vontade de Deus, temos vivido algo diferente desta vontade. Lá em Colossenses 2,23 diz assim: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Qual é o seu objetivo em servir a Cristo? A sua satisfação? Ou você serve a Cristo porque entende que Ele tem um propósito eterno para a sua vida? Muitas vezes nós servimos a Deus pensando só em receber aquilo que Ele tem para nos dar nesta terra. E este é um grande erro. A igreja não pode ir por esse caminho. Nós precisamos entender que nós precisamos viver aquela que é a vontade de Deus para nós. Você não está perdido porque passa por dificuldades. Não, volto a dizer, como eu já disse hoje,
Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas o que Ele nos diz? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós iremos enfrentar dificuldades, nós iremos passar por problemas, mas a nossa fé não pode estar pautada nesta vida, porque esta vida é passageira, mas o que o Senhor tem para mim e para você é eterno. É claro que nós podemos desfrutar de bênçãos nesta terra, porque nós temos um Deus que pagou um preço pelas nossas vidas, e a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo, mas isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Isso não quer dizer que você está isento de passar por momentos de lutas e tribulação. Essa semana, quando eu estava lendo sobre essas coisas, sobre a reforma, lendo sobre tantas pessoas que escrevem livros, filmes sobre essas coisas, eu comecei a pensar, coloquei até algumas coisas no Face, no nosso grupo do WhatsApp, e eu comecei a pensar sobre o que a igreja cristã tem vivido. Porque infelizmente nós temos idolatrado as pessoas dentro da igreja. Idolatrado o músico que é muito bom, idolatrado o pastor que tem uma boa oratória, que tem uma unção, idolatrado mulheres que são cheias do Espírito Santo, e aquilo que era para ser Jesus como centro, tem virado o homem o centro. E eu comecei a pensar, nós precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos que algo novo aconteça. E eu fui orar, e o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: nós não precisamos de uma nova reforma, nós precisamos viver a reforma. Nós precisamos colocar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos viver baseado a nossa vida na graça. Nós queremos viver a justiça, mas se você quiser justiça, você vai ser tratado com justiça. Então viva a sua vida baseada na graça. Viva a sua vida baseada na fé. Viva a sua vida com Cristo sendo o centro. Viva a sua vida dando glórias somente a Deus. Nós não precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos, como igreja hoje, viver a reforma. Aquilo que homens morreram para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de ter liberdade de chegar a Deus, de ter uma Bíblia maravilhosa. Como eu amo a palavra de Deus, nós devemos amar. Só que nós não nos preocupamos com a palavra. Nós assistimos muitas séries, nós lemos muitos livros, nós assistimos filmes, mas nós não estamos nem aí para a palavra. Só que a palavra de Deus deve ser o seu manual. Muitas vezes nós, como cristãos, temos lido livros de autoajuda, sendo que a maior ajuda que você precisa está na sua Bíblia. Jesus Cristo, Ele deve ser o centro. Somente Cristo, somente a fé em Deus, somente glórias a Deus. Como que nós, como igreja, temos vivido nesse tempo? Fazem 500 anos, não faz muito tempo. A igreja cristã, a igreja protestante é nova. Nós temos 500 anos, e nesses 500 anos houve uma grande revolução, mas para essa que a igreja está se definindo novamente. Nós estamos criando algo que está afastando Deus da igreja. O culto não é mais para Deus, o culto é para o homem. Outro dia nós falamos disso, para agradar as pessoas. Pastores passam a semana inteira procurando uma palavra que vai agradar o seu povo. Pregar sobre coisas que vão confrontar de jeito nenhum, não vão perder as pessoas. Porque as pessoas não estão preocupadas em viver o Evangelho, estão preocupadas em serem satisfeitas. A palavra só é boa quando diz que eu vou vencer, quando diz que eu vou prosperar, quando diz que eu vou ser curado e todas essas coisas. Mas quando a palavra diz que eu preciso mudar, senão eu vou para o inferno, que eu preciso de viver a minha vida baseada na fé. Ah não, pastor, não foi legal essa semana. Porque nós queremos nos agradar. Mas a partir do momento que a igreja entender que o propósito de Deus para nós na terra é fazer a diferença, é viver uma vida de santidade, buscando a vontade de Deus acima da nossa vontade, só assim nós iremos realmente dar valor e viver a palavra de Deus como ela é. Será que nós temos vivido a nossa vida baseado na Bíblia? Baseado apenas na graça do Senhor? Será que nós temos vivido uma fé em Cristo? E será que tudo que nós vivemos, nós damos glórias a Deus? Eu queria que vocês se colocassem de pé.
Eu pensei em falar tantas outras coisas. Mas eu quero que você pare e feche seus olhos nesse momento e pense nisso que nós falamos aqui agora. Fazem 500 anos que um homem se posicionou para que o mundo da época voltasse ao Evangelho. E a minha pergunta para nós hoje é: que Evangelho nós temos vivido? Será que nós temos nos preocupado com Cristo, como Cristo vê a igreja? Eu e você somos representantes de Deus na terra. Eu quero dizer para você que está nos visitando, que você não precisa pagar pelos seus pecados, porque Cristo um dia já pagou. A graça do Senhor está manifesta sobre a humanidade. O Senhor morreu pelos seus pecados. Eu queria que você, com seus olhos fechados, começasse a pensar: será que você vive uma vida baseada nas Escrituras? Ou será que você só vive baseado naquilo que falam para você? Homens morreram para que a palavra de Deus chegasse até você. Hoje a Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo. Mas que valor nós damos para ela? Outro dia, não me lembro em qual grupo, alguém colocou em algum lugar onde a Bíblia é proibida, a Bíblia chegando, e aquelas pessoas fazendo uma grande festa, e aquilo até me emocionou. Eu falei: meu Deus, nós damos valor, nós temos a palavra de Deus na nossa casa. Alguns têm mais de uma Bíblia, alguns têm Bíblia no celular, e o que você faz com ela? É só um amuleto? Está perto lá na sua casa no Salmo 91? Isso não tem poder. O que tem poder é você viver a palavra no seu dia a dia. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente glórias a Deus. Esta é a vida que nós temos que levar hoje. E nós temos a oportunidade como igreja de fazer a diferença no nosso tempo, de viver uma vida como realmente protestantes, com pessoas que não querem ser parecidas com o mundo, que não querem ter amizade com o mundo. A igreja não é amiga do mundo. O mundo quer destruir a igreja. Sem que o povo de Deus percebesse, entrou e destruiu. E por isso homens tiveram que se posicionar para que a igreja voltasse à existência. E hoje nós temos um papel fundamental de não permitir que a igreja morra. A igreja é você, a igreja sou eu, nós somos a igreja de Cristo. E nós temos que viver a nossa vida baseada na palavra de Deus.